Carol Pedrosa, eu tô indo pro terceiro semestre de letras na USP e eu já vim contar um pouquinho de como foi o meu segundo semestre. A razão pela qual eu fiz esse vídeo é porque eu já tinha feito uma edição pro primeiro semestre e aí eu gostei de fazer, achei divertido, achei interessante. Não tem muitos vídeos falando sobre a estrutura, mais ou menos, dos semestres de letras ou de muitas faculdades, especialmente na USP. Eu achei que seria interessante para vocês que estão prestando letras ou fazem em outras faculdades, e também para eu olhar para trás e rever mais ou menos como foram os meus semestres. Então, aqui começamos uma nova tradição. No vídeo passado eu já falei um pouquinho sobre a estrutura do curso de letras, então eu não vou me estender sobre isso, mas basicamente na USP a gente tem 2 semestres de ciclo básico, que a gente tem 4 matérias obrigatórias, são as 4 únicas matérias que a gente tem. E aí, no segundo ano, no terceiro semestre, a gente escolhe as habilitações. E pra quem não sabe, a habilitação é a língua que a gente vai estudar. Então, inglês, português, armênio, enfim. A gente pode escolher entre fazer dupla habilitação, que é português e linguística, ou língua estrangeira, ou fazer uma das 3 habilitações somente. O processo de escolha dessa habilitação é por ranqueamento, então as nossas notas do primeiro ano são compiladas em uma média. O segundo semestre tem peso 2. E aí, eles colocam a gente numa lista pra descobrir quais habilitações a gente vai. Desse ano, as mais concorridas foram francês, linguística e inglês nessa ordem. E a maior média, se não me engano, foi 7.8, e aí tinha outros casos decimais. A habilitação que eu escolhi é português e inglês, então vai ser isso que eu vou estudar pro resto da faculdade, e com isso, damos um oficial adeus ao ciclo básico. Quais são as matérias que eu peguei esse semestre? Eu resolvi não pegar nenhuma optativa, porque eu não sabia se isso ia ter alguma influência no ranqueamento. Se não me engano, não tem, mas eu não tenho certeza dessa informação. E eu também não tava com muito afim, eu não sabia se eu ia aguentar, e aí eu queria poder focar nessas 4 matérias pra conseguir o máximo de nota que eu poderia nelas. Até porque a minha média caiu um pouco no primeiro semestre, porque eu tive uma recuperação. E aí, enfim, eu passei na matéria, não peguei DP, mas ainda assim a minha média não ficou muito boa, então eu fiquei com 7.3 de média no primeiro semestre, e no segundo eu fiquei com 8.8. De matérias que tivemos esse semestre: Introdução aos Estudos da Língua Portuguesa 2, Introdução aos Estudos Literários 2, Introdução aos Estudos Clássicos 2 e Elementos de Linguística 2. Começando por Introdução aos Estudos da Língua Portuguesa. Esse semestre foi focado basicamente em estudos do discurso, que inclusive é uma matéria do 7º semestre, se não me engano, do português. E aí, basicamente, o que a gente viu foi Manguenon, Benveniste, Bakhtin, que mais? Koch, Paraco e muitos outros autores. Foi basicamente isso que a gente viu durante o semestre. Então, o método de avaliação que pelo menos eu tive foi: a gente teve que apresentar um seminário no começo do semestre, mais ou menos para setembro. A gente apresentou um seminário sobre o nosso trabalho final. E aí, nos outros meses, a gente desenvolveu esse trabalho, então a gente tinha que entregar um trabalho escrito e apresentar de novo um segundo seminário, que aí seria sobre análise de um texto falado. Então a gente escolheu uma entrevista. E a gente também teve 4 fichamentos pra fazer, então no total a gente teve 20 textos pra ler. 4 fichamentos foram mais ou menos umas 200 páginas. E de resto a gente teve textos. Eu gostei muito dessa matéria, eu achei ela muito interessante. A análise do discurso é uma coisa extremamente trabalhosa. Tipo, vocês não têm ideia de como foi fazer esse trabalho. Foi muito difícil. Mas no final das contas, espero que ajude para os próximos semestres. E também, no fim, foi divertido e eu gostei do resultado final e eu gostei da minha nota final, então tá tudo certo. Passando para a segunda matéria, Elementos de Linguística 2, a gente aprendeu tanta coisa. Semestre passado a gente finalizou com sintaxe, então nesse começo de semestre foi uma retomada disso, árvore sintática. A gente fez tanta árvore sintática, tipo assim, 500 mil árvores sintáticas, mas esse semestre eu gostei mais de fazer, eu acho que foi um pouco mais prático do que no semestre passado. Então eu não tive tanta teoria gerativista e foi mais tipo fazer árvore, entender ambiguidade. Então foi muito interessante. Depois disso a gente viu semântica e pragmática, então semântica foi mais ou menos... Semântica e sintaxe foram a matéria da primeira prova. E aí depois a gente foi pra gramática, que é basicamente a língua em uso, pra segunda metade do semestre. Também uma coisa que eu gostei muito é que a gente estudou um pouquinho de antropologia, então a gente viu formação de línguas crioulas e pidgins, que foi muito legal, e eu não sabia que a gente ia ver. E eu fiquei muito animada, porque é um assunto que me interessa muito. Então, assim, eu fiquei super feliz de poder estudar isso esse semestre, e foi o máximo. Novamente, uma matéria difícil, entendeu? Acho que não teve uma matéria muito fácil esse semestre, pra ser bem sincera. E foi desafiador. Eu acho que linguística é um pouco desafiador, porque é sempre muito conceito pra você lembrar. Eu acho que é uma das provas que tem mais coisa pra você lembrar, assim. E
acaba tornando a matéria um pouco difícil. Eu sinto que eu gostei mais de linguística do que dos assuntos que a gente viu esse semestre. Sai um pouquinho de estruturalismo, gerativismo. É óbvio que eles ficam lá, assim, pra sempre, né? É um easter egg, tá sempre lá. Saussure e Chomsky estão sempre... Tem sempre um texto se referindo a eles, mas a gente conseguiu expandir um pouquinho mais para outras vertentes linguísticas. Uma coisa que foi muito legal também foi que muitas das coisas que a gente via em IELP, que é a Introdução aos Estudos da Língua Portuguesa, a gente também via em linguística por perspectivas diferentes. Então eu gostei muito dessa parte. E também, óbvio, de aprender sobre antropologia, porque processos coloniais me interessam muito. E é um assunto que eu gosto de entender e de estudar. Então foi interessante ver como isso está relacionado ao processo linguístico, que inclusive me motivou a ler Moçambique com os Dedos Arolha, que foi o livro que eu li no final do ano. Ele basicamente vai falar sobre se Moçambique mudasse a língua oficial do português para o inglês, para tentar um pouquinho de ascensão na dinâmica geopolítica mundial. E foi muito interessante. Eu acho que tem alguns pontos a ressaltar sobre esse livro, que eu não gostei tanto, mas pelo jeito foi uma leitura que casou muito bem com o que eu tava aprendendo em aula. Então, assim, gostei muito. Isso não para dizer que linguística foi fácil, também me arrancou suor, lágrimas e muito esforço. Mas é aquela coisa. Todas as matérias fizeram isso, então... Introdução aos Estudos Clássicos 2. Eu acho que eu nunca tive que ler tanta coisa. A gente já teve tanta coisa pra ler esse semestre que eu nem consegui ler tudo, entendeu? Como sempre. A Ilíada continua aqui, mas enfim. Começamos voltando a ele, ao Aristóteles, como sempre. Então, a gente teve que reler a Poética do Aristóteles e a Arte Poética do Horácio. E aí, a gente começou justamente com tragédia. Então, fomos de tragédia grega para a latina. Começamos com a Medea, do Eurípides, que eu gostei muito. A gente analisou, a gente passou basicamente os primeiros 1 mês e meio analisando a Medea do Eurípides e depois comparando com a Medea do Sêneca, que é, enfim, um tragediógrafo latino. Foi uma experiência maravilhosa, honestamente, eu gostei muito. Uma coisa que eu gosto muito de clássicos é que a gente sempre vê as coisas, tipo, vamos pegar o texto no grego, vamos pegar o texto no latim. E obviamente eu não falo nem grego antigo e nem latim. Mas assim, é muito interessante ver assim as construções que os autores faziam pra tipo metáfora, metonímia, homeoteleu, sei lá. Tudo que eles construíam no texto, assim, que era muito interessante de analisar e de entender. E que, enfim, eu gostei muito. Gostei tanto que foi muito bem na prova, o meu primeiro e único até agora, mas o meu primeiro 10, entendeu? Esse foi motivo de orgulho, eu quase colei na geladeira, vou ter que botar no currículo depois dessa. Depois disso a gente passou bem rapidamente por comédia, então a gente leu as do Aristófanes. É nesse momento que eu admito que eu não terminei, porque não deu tempo, porque foi literalmente uma semana. E aí foi a semana das habilitações. Das habilitações? Ou foi a semana das habilitações ou foi a semana de 7 de setembro que a gente não tem aula, que é a Semana da Pátria. E a gente tinha uma semana de pausa e a gente tinha que ler a retórica do Aristóteles. Então eu falei, honestamente, eu não vou ter tempo de terminar as Hus, então ela vai ficar ali de stand-by. Eu terminei a retórica do Aristóteles? Não, eu li mais ou menos 1/3. Desculpa, gente, Aristóteles, eu não consegui. Essa eu falhei, foi fraca. Enfim, de qualquer jeito, as Hus, eu gostei muito de ler o que eu li. Mas depois, quando eu fui tentar terminar mais pro fim do semestre, eu sinto que eu perdi um pouquinho do timing. E aí eu ficava tipo, nossa, não é tão engraçado quanto eu tava achando em aula. Eu meio que abandonei ele e desisti, mas um beijo para Aristóteles, gostei muito da peça querida dele. E depois, quando a gente voltou, né, dessa pequena pausa, fomos direto para Retórica do Aristóteles, para ver Platão, para ver Gorgias. Então tivemos a Retórica do Aristóteles, o Elogio de Helena do Gorgias, aí a gente viu o Fédio do Platão por último. O que mais que teve? Ah, e um dos meus favoritos, que foi Em Defesa do Poeta Arquias, do Cícero, que é basicamente o Cícero chegando pra todo mundo e falando, tipo, gente, o Arquias, ele é cidadão romano, entendeu? E se vocês acham que não, vocês estão errados. E se vocês acham que não, ele deveria ser, entendeu? E ele faz um discurso belíssimo falando sobre por que o Arquias deveria ser cidadão romano se ele já não é. E aí, enfim, a minha parte favorita disso foi o elogio das letras, então ele vai falar, tipo, não, porque a poesia, ela é muito boa, e a gente precisa de um poeta muito bom, como Arquias, porque Roma vai crescer, e aí, assim, se não for escrito, ninguém vai saber, então a gente precisa de um poeta muito bom. E assim, foi uma parte que eu gostei muito de estudar, gostei muito de ler, e eu acho que foi uma das minhas leituras favoritas. Se não do semestre, no mínimo da aula, eu gostei muito. E foi basicamente isso, método de avaliação tanto de linguística, que eu esqueci de falar, e de estudos clássicos,
foi 2 provas. Então a gente tinha uma prova mais ou menos lá pra setembro e uma segunda prova em novembro. Então, assim, setembro e novembro foram meses que não houve pausa, entendeu? Foi 3 semanas nos 2 meses de, tipo, prova, trabalho, seminário, sei lá o que, pra apresentar. Extremamente caótico, inclusive eu fiz um vlog, mas... E por último, mas não menos importante, estudos literários. Introdução aos estudos literários 2. Se no primeiro semestre a gente viu poesia, então é no segundo semestre que a gente foi ver prosa. A abordagem dependeu muito de cada professor. Eu vi gente lendo Ana Karenina, me deu uma grande inveja. Madame Bovary, do Gustave Flaubert. Guimarães Rosa, no caso eu. Então, assim, dependeu muito da abordagem. Muitos professores foram para caminhos muito diferentes, mas de qualquer jeito, eu gostei muito desse semestre. Também foi um semestre trabalhoso, eu tive uma prova no começo do semestre, mais ou menos meio, né, em setembro também. E aí no fim do semestre eu tive que entregar um trabalho final. Eu tive que ler basicamente um autor. Então o autor escolhido da vez foi Guimarães Rosa, porque pra gente não ter que trabalhar com problemas de tradução e poder ver o texto na origem, né? Você sabe, Guimarães Rosa também, se depender, até a gente precisa de tradutor, né? Porque o homem tinha um vocabulário literalmente próprio. Ele tava inventando palavra. Inclusive tem um livro que se chama Léxico de Guimarães Rosa. Acho muito interessante, inclusive adoraria ter esse livro, porque Grande Sertão Veredas me deixa meio confusa. A gente começou o semestre com um texto do Norman Freeman que falava sobre o ponto de vista na ficção. E aí, basicamente, a gente aprendeu sobre todos os tipos de narradores, entendeu? Aquele negócio de tem o narrador personagem e o narrador... Qual é o nome que eles vão na escola? Nem lembro. Mas enfim, o narrador que em terceira pessoa. Pois é, a gente aprende que tem mais coisa além disso. Então a gente vai falar sobre todos os tipos de narrador e depois a gente também leu alguns contos. Então lemos Ruínas Circulares, do Borges. Lemos O Fim, do Samuel Beckett. E aí depois a gente foi direto pro Guimarães Rosa. Então a gente leu alguns contos de Sagarana. Lemos Sara Palha e A Hora e Vez de Augusto Matraga. Inclusive A Hora e Vez de Augusto Matraga caiu na prova. E junto com Dom Lalalão e o Buriti. Na verdade, eu não lembro se Dom Lalalão caiu, mas a gente teve que ler Noites do Sertão, também do Guimarães Rosa, que aí ele é composto por 2 novelas de 100, 150 páginas. Então, começa com Dom Lalalão e depois vai para Buriti. Também passamos por primeiras histórias do Guimarães Rosa, isso foi mais pro fim do semestre, então a gente leu mais ou menos uns 5 contos dele. Também estudamos um pouquinho sobre Grande Sertão Veredas, ele ainda está lá, ainda está em stand-by, sendo lido, entendeu? De pouco em pouco, porque aquele livro é confuso, ele é grande, e a gente tem que ler com calma. E, por fim, a gente terminou o semestre com Campo Geral. Eu tive que ler particularmente Campo Geral porque a gente podia escolher algumas das novelas do querido Guimarães Rosa para fazer o trabalho final, mas eu achei que o meu trabalho final ficaria melhor com Campo Geral. Eu já tinha lido ele antes, mas eu tinha odiado. Eu li pra FUVEST, eu li sozinha, não entendia nada, nunca tinha tido contato nenhum com nada do Guimarães Rosa, não entendia nada que aquele homem estava falando, achei a história um saco. É uma novela que não tem pausa, então ela vai corrida, e é o Miguelinho falando, e é o Miguelinho pensando, e as coisas acontecendo. E assim, quando você, assim, já tá focado na história, a fim de ler, você fica, meu Deus do céu, 500 coisas pra analisar. Inclusive, tiveram coisas que eu queria ter colocado no trabalho final, e eu falei, eu não terei tempo e nem espaço. E olha que eu passei o limite de páginas. Eu estava no meu belo terceiro disso, mas eu não tinha nenhuma dessas coisas. Eu só estava de saco cheio porque foi um dos últimos livros que eu li para a FUVEST. Dito isso, eu odiei. A outra vez eu dei 4.5 estrelas, ou 4 estrelas, se não me engano. Entrou para a lista como menção honrosa de melhores do ano, que Guimarães Rosa arrasou novamente. Além disso, a gente também leu muitos textos complementares, então... Antônio Cândido, como sempre, por ali. Inclusive, para um curso que tem como nome do prédio Antônio Cândido, que é o nome do prédio de letras da USP, eu achava que a gente ia ler muito mais Antônio Cândido. Assim, eu li, no máximo, 3 textos desse homem em um ano de graduação. Não sei se vai aumentar, não sei se a gente só não fala muito dele. Lemos um pouquinho de Tolstói, de Cortázar, de Benedito Nunes, de Ian Watt. Estudamos um pouquinho a história do romance, como o romance ascendeu e aí depois como ele foi perdendo força. Estudamos um pouquinho sobre como na América Latina a gente é fã dos contos, entendeu? A gente gosta de um conto, a gente gosta de uma crônica. Então foi basicamente isso que a gente viu. Gostei muito. Uma coisa que eu adorei nesse semestre é que, embora ele tenha sido bem difícil, porque Guimarães Rosa não é um autor fácil de ler, eu acho que ele me deixou menos intimidada pra ler o autor, porque ele é um autor que, como eu disse, a minha primeira experiência com ele não foi muito boa.
E eu sempre ficava tipo, meu Deus, Guimarães Rosa. Esse homem não fala nada com nada, eu não vou entender nada que esse homem tá falando. Então eu sempre me sentia muito intimidada. Toda vez que eu via os livros dele lá na livraria, na biblioteca, eu ficava, meu Deus do céu, eu passo longe. E depois disso eu me sentia um pouquinho, sabe, mais segura, sabe? Perdeu um pouquinho do medo, assim. Às vezes eu ainda vou pegar Grande Sertão Veredas pra ler e eu fico, misericórdia. Mas assim, eu acho que é um autor que ele foi desbloqueado e estou feliz. Então assim... Gostei e quero ler mais coisas de Guimarães Rosa no futuro. Inclusive, estou ansiosa para quando eu estudar o querido em literatura brasileira, porque teremos 2 anos, se não me engano, de literatura brasileira. Então, assim, tem muita água para rolar e muito autor para estudar e eu estou interessadíssima em todos eles. No geral, esse semestre foi, tipo, extremamente cansativo, porque tinha o peso do ranqueamento e de ter que subir a média e de esse semestre ter peso 2. Mas, ao mesmo tempo, foi um semestre que eu aproveitei muito, eu consegui fazer algumas extracurriculares, cumprir algumas das horas complementares em palestras legais e interessantes. Então, assim, explorar um pouquinho mais da USP. Eu já falei algumas vezes que a licenciatura pode ser aberta a partir do 3º semestre na Letras, mas é com muita tristeza que eu digo que eu não vou abrir a licenciatura ainda, simplesmente porque é muita matéria pra fazer. Só de obrigatória no 3º semestre a gente tem 6, pelo menos, do inglês. Dependendo da habilitação você tem menos, porque, enfim, corta latim, depende muito. Mas assim, no inglês a gente já tem 6 matérias obrigatórias, então já é carga demais, já é coisa demais pra fazer. Eu não sei como que vai ser agora. E assim, no inglês, a gente tem a partir do 3º, 4º ano, a gente começa a perder matéria. Elas vão indo embora, a gente não tem mais tanta obrigatória, e aí tem espaço suficiente para fazer trocentas optativas e a licenciatura. Então, inclusive, muita gente recomenda não abrir a licenciatura agora, e é isso que eu estarei fazendo. Portanto, assim, semestre que vem, ano que vem, 4º ano, ela fica em stand-by, porque realmente não há possibilidade de abri-la agora sem ficar trelando da cabeça, né? Então, é basicamente esse o processo do 1º ano da Letras e de escolher uma habilitação. Então, assim, se vocês estão entrando agora, sejam bem-vindos a Letras USP. Sejam bem-vindos a esse universo que está aí. E se você tá fazendo em outra faculdade também, me conta. Parabéns! E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha ajudado alguém. E é isso, boas férias pra vocês. Nos veremos, assim, com muitos vlogs de estudo, com muitos vlogs desses novos semestres e agora começando a habilitação. Então, assim, tem muita coisa pra descobrir, tem muita coisa pra desvendar na USP. E eu vou trazer vocês comigo. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!